A crise do Covid-19 coloca várias questões ao nível das desigualdades étnico-raciais, ou por outras palavras, do racismo entendido como relação de poder, como uma dimensão estrutural, institucional e também do cotidiano das pessoas, não é? E esta crise veio aprofundar essas desigualdades que já existiam e que ganham não só maior amplitude, o gap, não é? Mas também se reconfiguram. E nós podemos olhar para isto de diversos pontos de vista. Por exemplo, por um lado, aquilo que são as narrativas políticas sobre o Estado de Nação, sobre quem são os portugueses, sobre quem são os cidadãos aos quais o Estado e as políticas públicas têm que dar resposta, não é? E aí vamos encontrar em diferentes partes do mundo discursos que deixam bastante explícito esta necessidade de recorrer, seja um imaginário com lives bastante xenófobos ou mesmo racistas, não é? E há aqui exemplos muito claros, não é? Desde o Trump, presidente dos Estados Unidos, que chama o Covid-19 como vírus chinês, não é? Com várias consequências para a população asiática que vive nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, não é? Seja declarações de responsáveis políticos no âmbito da saúde, em França, por exemplo, que colocam a hipótese de que testar vacinas em África seria uma boa ideia, portanto, colocando a África como um local privilegiado de cobaia da cura do Covid-19, seja também, por exemplo, mesmo o nosso discurso, o discurso presidencial do estado de emergência, que vai recorrer a uma ideia muito particular, não é? Muito marcada pela branquitude, sobre quem são os portugueses, não é? Uma apresentação dos portugueses como um povo com vários séculos de existência e que perdurarão no tempo, enquanto outros povos do mundo acabarão por desaparecer, não é? Criando esta clivagem entre os nós e os outros para garantir uma certa ideia de coesão nacional num momento em que as desigualdades se adensam, não é? Portanto, será que nesse imaginário dos portugueses que existem há vários séculos estão incluídas as comunidades ciganas, as comunidades afrodescendentes, comunidades asiáticas e outras que existem em Portugal, não é? E, portanto, esse outro discurso também que se encontra e que chegou mesmo a ser avançado, não é? por responsáveis, a ideia de que a população negra ou as pessoas africanas teriam, isto foi logo no início da pandemia, que teriam maior resistência ao Covid, não é? Porque são povos que estariam mais expostos historicamente a condições degradadas de vida, a problemas de saúde graves e que, portanto, teriam maior resistência, não é? Vemos também como, exatamente no âmbito desta pandemia, surge em Portugal algo que talvez há alguns anos não acreditaríamos que poderia ser possível, a ideia de confinamento de comunidades étnico-raciais específicas, não é? E aqui, quer com discursos, claro, de extrema-direita, neste caso do Chega, do partido Chega com André Ventura, não é? E a ideia de que as comunidades ciganas deviam ter um confinamento específico, mas também agora, ainda há pouco tempo, em Loures, não é? no bairro da Quinta da Fonte, outra vez esta ideia de que há grupos étnico-raciais que devem ser alvo de uma intervenção particular de controle. Não só devemos olhar para esta questão da sinalização de grupos específicos e medidas de controle específicas sobre estes grupos, não é? Mas também a própria ideia de que estes cercos são muito mais para proteger
a sociedade maioritária, digamos assim, do que propriamente para proteger estas comunidades. Não é? E nós sabemos que isso é uma ideia profundamente higienista. Não é? Portanto, o Covid-19 e toda esta crise coloca-nos importantes desafios, desde logo, do ponto de vista das narrativas políticas, não é? que vão acabando por circular. E depois, claro, há também as próprias desigualdades objetivas na exposição à doença, na possibilidade ou não de confinamento. Nem todos temos direito ao confinamento, e entre as comunidades racializadas muito menos, não é? Se pensarmos que boa parte, não é, da população negra, ou mesmo população cigana, em termos da nossa estrutura social do trabalho, não é, económica, estão nos setores não só pior remunerados, como com piores vínculos laborais e mais desqualificados também, esses não podem fazer o confinamento. Aliás, fica evidente com muitas destas profissões no setor das limpezas, seja nos espaços que são relacionados com os cuidados de saúde, os cuidados a idosos, as limpezas nas grandes superfícies. Isto revela o quão essencial são estes trabalhos e esta mão de obra para que realmente a nossa economia e as nossas sociedades possam funcionar, mas ao mesmo tempo são as profissões menos reconhecidas do ponto de vista do prestígio, como do ponto de vista do rendimento que possam ter, mas também as mais expostas ao contágio. Não é? E aqui há grandes desigualdades. Para Portugal, nós não temos dados étnico-raciais que nos permitam fazer esta análise, mas existem outros países que o têm feito. Não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, e aí existem dados étnico-raciais, as desigualdades entre a população branca e a população latino-americana ou negra são enormes do ponto de vista quer do contágio, quer depois das mortes associadas ao Covid. A mesma coisa no Reino Unido e a mesma coisa também no Brasil. Não é? E são sempre diferenças bastante acentuadas. Não é? E isso remete, como é óbvio, para o lugar destas populações na estrutura económica destas sociedades, mas depois também uma outra dimensão, que é a dimensão propriamente territorial. Não é? E aqui estamos a falar de processos de segregação étnico-racial que existem, e pensando, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, recentemente vamos ter um caso no bairro do Jamaica, portanto na margem sul, no concelho do Seixal, uma intervenção policial que visa conter, não é, a propagação do vírus naquele contexto. E é interessante, não é, como isto acontece, porque aquilo que é uma questão de saúde sobretudo dos residentes desse bairro, transforma-se rapidamente, portanto, uma questão de Estado de Providência no lado da proteção, não é? Em vez de ser tanto isso, é o lado da mão da repressão do Estado, não é? Quando vemos que a polícia, que os serviços de segurança, não é, são chamados a intervir, a forçar o fecho destes estabelecimentos comerciais de forma bastante intrusiva, não é? Ou repressiva. Na zona da Ajambuja, uma zona industrial de distribuição, é conhecido a existência de um foco, não é? De Covid-19. E aí não se contou com uma intervenção policial. Não é? E isto mostra e é algo que está profundamente estudado, não é, pela sociologia, seja uma sociologia mais do território bordiano, o Loi Lacan, com as questões do gueto e a ideia da marginalidade avançada, não é? Onde a questão racial tem menos peso, mas ainda assim se discute como este retraimento do Estado de Providência no lado da proteção e o avanço do Estado no seu aparelho repressivo sobre estes territórios, não é? Leva a uma profunda criminalização
destes locais, ao ponto de, mesmo numa questão de saúde, de probabilidade de contágio, temos na linha da frente da intervenção as forças policiais. Não é? Isto diz-nos muito sobre o funcionamento da segregação territorial na área metropolitana de Lisboa. Por outro lado, tivemos também, e agora mais recentemente, o caso da Quinta da Fonte. Não é? E a Quinta da Fonte, mais uma vez, temos discursos políticos sobre a necessidade de criar um cerco sanitário em torno de uma comunidade específica, em torno da comunidade cigana. Não é? E isto acaba por fazer criminalizar estas comunidades, não é? Como alguém que merece uma certa exceção dos seus direitos democráticos ao ponto de ser privada de sair, de ser condicionada na sua mobilidade, não é? E ver também a sua imagem pública ser mais uma vez depreciada. Portanto, quando falamos sobre racismo como relação de poder, seja do ponto de vista estrutural, e aqui estrutural uma dimensão mais económica, política, cultural, mas também institucional, não é? Como é que essa realidade que subsiste nas estruturas sociais depois se desdobra ao nível das práticas, estratégias dos atores institucionais e depois também no próprio cotidiano. Portanto, a categoria raça, ou origem étnico-racial, como é óbvio, não faz sentido falar delas do ponto de vista biológico, não existem raças, mas do ponto de vista, enquanto construção social, enquanto construção política, ela é muito importante para compreender as desigualdades que atravessam as nossas sociedades, não é? Como o género, como outras categorias, e não conseguirmos dar visibilidade a essas relações de poder, a essas desigualdades, bloqueia a nossa possibilidade de compreender sociologicamente as sociedades em que vivemos, mas também de conceber as sociedades em que queremos viver no futuro. Não é? Uma parte da população negra em Portugal são exatamente, especialmente exposta ao Covid, são exatamente as mulheres negras, não é? Que trabalham de forma sobre-representada nos serviços de limpeza, nos serviços de cuidado a idosos, nos serviços de restauração, e que, neste momento, estão sujeitas ao desemprego total ou então à exposição ao contágio nos transportes públicos e nos seus locais de trabalho, não é? Quando surgiram as primeiras indicações sobre o que fazer para prevenirmos, cada um de nós, o contágio, não é? E se falava sobre a limpeza esmerada das superfícies e maçanetas e corrimãos. Há mãos que fazem esse trabalho muito mais do que outras, não é? E muitas vezes são desproporcionalmente mais mulheres racializadas, não é? Mulheres negras, afro-brasileiras, e de outros contextos. Não é? E aqui é importante conseguir pensar as questões das desigualdades étnico-raciais de forma delimitada, mas rapidamente conseguir articulá-la, e esse é um desafio grande, com outras formas, com outras relações de poder. Não é? Há quem chama isto a interseccionalidade, não é? Mas antes da ideia do conceito da Kimberly Crenshaw ser reconhecido, já há muitas autoras, sobretudo mulheres negras norte-americanas, mas também de outros contextos, também no Brasil, procuravam entender como podemos olhar para a articulação entre estas desigualdades, entre estas relações de poder, sem ter um imaginário propriamente fatorial, não é? Como uma espécie de soma de opressões, mas conseguir dar-lhes e entendê-las do ponto de vista da sua construção histórica. Quer as notícias sobre a maior resistência, sobre a pretensa maior resistência dos negros ou dos africanos ao Covid-19,
seja a ideia de que são corpos onde se poderia efetuar com maior facilidade testes, portanto, transformar-se em cobaias das vacinas para curar o Covid-19, elas têm por trás, não é, uma ideia de inferioridade destes corpos, não é? E que nós poderíamos falar, como vários autores têm falado, seja o Frantz Fanon, seja Simone de Beauvoir, a partir das questões de género, seja a Grada Quilomba, uma académica negra portuguesa, mas que está na Alemanha, seja a Filomena Essed, que também se tem dedicado a estas questões, que é a forma como o outro ou a outra racializada é uma construção, uma espécie de negativo daquele que está no centro, não é? Daquele ou daquela que está na posição privilegiada, não é? E, portanto, é sempre uma construção do outro desumanizado, não é? E sempre por referência a esse sujeito que é o sujeito principal. Um dos efeitos da segregação territorial, porque realmente o território é uma dimensão transversal no acesso a diferentes tipos de políticas públicas, não é? E a segregação territorial tem um efeito ao nível da educação, não é? A existência destes contextos territoriais, os bairros de alojamento social e escolas que respondem predominantemente a estes públicos, não é? Algumas estão debaixo do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, não é? Nós sabemos que com o Covid estes contextos serão particularmente marcados, não é? Quer porque as famílias não têm os meios tecnológicos para poder garantir que os seus filhos, por vezes vários, em diferentes anos de escolaridade, possam acompanhar à distância as aulas, quer porque, mesmo tendo esses equipamentos, não existe um quadro doméstico ou familiar que permita o acompanhamento que é necessário no ensino à distância, porque o ensino à distância pressupõe muita autonomia e muito apoio em casa aos alunos, e, portanto, ainda nos falta saber de que forma é que estes territórios, ou em que nível é que estes territórios ficaram ainda mais excluídos do que já eram, não é? Como é que está a comunidade cigana neste momento? Podemos refletir. Como é que estão os afrodescendentes, os alunos e estudantes afrodescendentes nesta pandemia, na sua relação com a escola? A segregação étnico-racial acaba por estar na base da forma como o Covid se expande e o seu contágio, mas também na forma como o Estado intervém neste tipo de territórios, não é? Profundamente criminalizados e, por isso mesmo, legitimando um conjunto de intervenções policiais que suspendem os direitos destas populações, não é? Ficando elas numa condição de os eternos suspeitos. Não é? O caso do George Floyd nos Estados Unidos da América e que o seu assassinato, não é, às mãos da polícia e filmado, coincide com uma realidade que passa pelo Brasil, França, mas também Portugal, a área metropolitana de Lisboa e o Conselho da Amadora, por exemplo, com o caso da Cláudia Simões, com o caso da Esquadra de Alfragide e com tantos outros, não é? Em que se percebe e fica evidente um exercício excessivo, marcado pelo preconceito racial por parte de agentes da autoridade. A maneira também como se responde ao Covid nestes territórios passa muito mais por cercos sanitários garantidos por um outro cerco policial
do que propriamente por uma política de proteção e de reconhecimento destes cidadãos como todos os outros, não é? Com plenos direitos de cidadania e de proteção social.